Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste quinto vídeo da série Garimpadas Concordiana, eu vou estar trazendo mais alguns livros, que não deixam de ser escritos, que eu peguei aqui no seminário. E o primeiro é esse: Igreja, Sociedade e Educação, um estudo em torno de Lutero. O autor desse livro é o pastor Nestor Beck. Eu dando umas folheadas, aqui ele apresenta diversos tópicos, né? Como, por exemplo, a responsabilidade cristã num contexto secular. E aí ele pega algumas reflexões do próprio Martim Lutero e tenta fazer conexões com esses temas. É um assunto muito interessante e também assim, é uma das formas da gente aprender mais sobre a pessoa de Martim Lutero, sobre a sua teologia e sobre como o próprio reformador ele pode nos ensinar por intermédio dos seus escritos, né? Sabemos que a nossa fé ela não está baseada em Lutero, nem mesmo as nossas confissões estão baseadas em Lutero, mas é bom a gente saber um pouco mais sobre a figura do reformador. E esse livro aqui, Ética do Novo Testamento, é um livro que não é publicado pela editora Concórdia, é pela editora Sinodal, mas pelo que o título nos mostra, eu acredito que a proposta deste livro é mostrar como é que a ética do Novo Testamento comunica com a nossa realidade. Esse próximo livro aqui, Dinâmica da Santificação. Esse livro, ele também, pelo que consta, ele não é da editora Concórdia. Quer dizer, é da editora Concórdia sim, em cooperação com a editora Sinodal, né? Dinâmica da Santificação. É também um livro que eu ainda não li, mas pelo que mostra aqui na contracapa, fala sobre acerca da santificação, que é um assunto que por muitas das vezes é interpretado, vamos dizer, de uma maneira bem equivocada, sabe? Tipo, nós devemos nos santificar ou não nos santificar, né? Depois da justificação. Então, acredito que esse livro aqui, ele possa apontar de maneira bíblica o que é a santificação numa perspectiva luterana. Desde já, eu adianto que, sim, nós luteranos acreditamos na santificação. Sabe, assim, depois da conversão, depois da justificação, nós vivemos em uma vida de santificação, sabe? Mas, enfim, isso aí é um outro assunto mais teológico, então não vou me aprofundar aqui. Esse próximo livro, Ergue Tua Vida. Se não me falha a memória, eu já falei sobre ele em vídeos anteriores. É um livro publicado pela editora Concórdia, então eu não vou me estender nele, né? Esse próximo livro aqui, Franz Lau. Ele leva simplesmente o nome de Lutero em seu título. Não é um livro da editora Concórdia, é da editora Sinodal, mas eu acredito que, pelo que mostra aqui nas páginas, traz um pouco da história de Martim Lutero. Como eu falei, é sempre bom a gente conhecer a figura do reformador. Esse próximo livro, Boas Novas, é um livro, como vocês podem ver, publicada pela editora Concórdia, e pelo que mostra aqui, é um manual de doutrina cristã.
Tem até perguntas e respostas, então assim, acredito que seja para crianças, sabe? Especialmente para crianças, porque tem aqui, para completar versículos bíblicos, sabe? Então acredito que seja mais para crianças este livro. Mas é claro que um novo convertido, né? Um cara que está chegando agora na fé cristã, ele pode fazer um bom uso deste escrito. Em todo caso, tá aqui. Boas novas. E é isso. Esse próximo livro, Cristologia, é um livro que não é publicada pela editora Concórdia, é publicada pela editora Sinodal, mas, como mostra aqui o próprio título, então acredito que seja um estudo sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não li, mas eu trouxe. Esse livro aqui, A Bíblia se Contradiz, é um livro escrito pelo Arendt, nem sei se essa é a pronúncia correta, Arendt, enfim. É publicada pela editora Concórdia. Esse livro eu também não li, mas um dos professores aqui no seminário já falou um pouco dele, então ele é interessante, mas eu não li. Pregação aos mortos. E não, esse livro não é um livro católico romano, é um livro luterano, publicada pela editora Concórdia e também pela editora Ubra, e é escrita por um pastor luterano, pastor Leopoldo Raimann. Eu não sei muito bem o conteúdo dele de uma maneira bem aprofundada, mas acredito que fale da questão uma das questões da pregação de Cristo ao inferno, né? Quando Cristo, depois de sua morte, desceu ao inferno, né? Ou em outras traduções, desceu à mansão dos mortos, sabe? Então acredito que esse livro fale sobre isso, né? Se não for só isso, é uma das coisas, né? É um dos tópicos. E tem esse livro aqui, Vem Senhor Jesus, né? Pelo que mostra, é um estudo do próprio Apocalipse, do próprio livro de Apocalipse de São João. E foi escrita pelo pastor Johannes Rothman, que é um pastor luterano. Agora, eu não sei se foi publicado pela editora Concórdia. Foi publicado pela editora Concórdia. Então, você já sabe, né? Eu não posso deixar de falar. Se é um pastor luterano e se é publicada pela editora Concórdia, sem palavras. Esse próximo livro, Aprendendo com os Pobres, é um livro publicado pela editora Sinodal e pelo que mostra, né, o título, acredita-se que fale acerca assim, de um aspecto social, sabe? Da gente ajudar os pobres, aqueles que são mais necessitados, estão mais necessitados, sabe? Então acredito que a abordagem principal deste livro é essa. E tem esse aqui, Assim Como Eu Vos Amei. Esse livro é escrito pelo pastor Paulo Flor, provavelmente é publicado pela editora Concórdia, e realmente está aqui, Concórdia S.A. E como mostra aqui o próprio subtítulo, Manual de Evangelização. Esse tipo de livro aqui é muito bom a gente ter o conhecimento dele, né? Principalmente nós, seminaristas, que estudamos para nos tornarmos, né? Para sermos ordenados pastores. Então é bom a gente saber acerca da evangelização. E para fechar, o chamado à mordomia, escrita por Verne.
É um livro que é publicado pela Editora Concórdia, antiga Editora Concórdia, né? Quando ela se chamava... Opa! Esse livro aqui tá caindo mais folhas, então tem que ter cuidado. Ai. Casa Publicadora Concórdia, né? O antigo nome da Editora Concórdia. Então, assim, o chamado Mordomia, eu acredito que o tópico principal dele seja parecido com o do livro Proezas da Mordomia Cristã, que eu já trouxe aqui para vocês, então eu não vou falar muito. Pois bem, gente, este foi o último livro que eu apresentei nesta garimpada concordiana. E é isso. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto do que o último. Mas é isso, galera. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado para vocês que seguem o canal, que acompanham os nossos vídeos. E vamos que vamos. E é isso, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja convosco. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.